Notícias estão explodindo, bombando nas principais manchetes do país inteiro. E eu faço questão de fazer aqui o trabalho de casa, né? Separar aqui as informações mais importantes, mais impactantes, para que você, inscrito aqui nesse canal, seja inscrito muito bem informado. Afinal de contas, né? Um cidadão bem informado jamais será escravizado. Gente, o vídeo tá lotado de novas informações fresquinhas que acabaram de sair do forno. Não esqueçam, por favor, de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhem o vídeo o máximo possível que vocês puderem. E olhem só, logo a primeira informação do vídeo, essa é uma informação na tela, gente. Dentro da Globo News, o Hélio Lopes, ó, que grande aliado do Bolsonaro, que tá sempre ali juntinho do Bolsonaro, fez essa publicação e ó, já ficou clara a motivação dessas condenações, não dá mais para esconder. Ou seja, próprio jornalista dentro da Globo News afirmando que tudo isso que está acontecendo dentro do STF parece mais uma vingança, revanchismo. Gente, isso sendo dito dentro da própria Globo News. Será que o Pix caiu hoje? Tá aqui, gente, tá? No meu ponto de vista, jornalista dentro da Globo News detonando, tá? Detonando sem piedade decisões de ministro do STF. Que ministro será esse? Assistam. Esse caso levanta uma discussão sobre penas que podem ser exageradas, né? Pois é, o caso da Débora, ele traz uma força simbólica, né, o que trouxe de volta essa discussão. Mas é uma discussão que tem vindo desde os primeiros condenados do 8 de janeiro, né, que pegaram inclusive 17 anos, mais do que era. Então, penas que são muito altas. Por quê? Porque essas pessoas estão levando penas que muitas vezes assassino não levou no nosso país, né? Pessoas que estavam lá, ninguém diz que eram mandantes, óbvio que não eram nada disso, eram pessoas totalmente manipuladas ali, totalmente levadas por uma indignação, mas coordenadas por outros. Pessoas que, uma vez presas, bom, primeiro, foram julgadas direto pelo Supremo, né? Não puderam ir na primeira instância, ou seja, não tem recurso para o que foi julgado com eles. Então, eles recebem a pena, diferentemente de tantos outros criminosos desse país, não tem a quem recorrer, acabou a linha para eles. No caso da Débora, mãe de filhos crianças, presa preventivamente desde o primeiro dia, sem poder cuidar dos seus filhos. Então, é a justiça agindo com o máximo rigor, com a máxima dureza, da forma mais estrita possível com essas pessoas. E o que isso fez? Qual é o resultado prático, político, social, desse tratamento duro, quase revanchista que o Supremo deu a eles? Fortaleceu o discurso do Bolsonaro. É por conta disso que a ideia da anistia não vai embora. Porque você está vendo pessoas comuns que não tinham a menor ideia do que estavam se metendo, levando 17, levando 14 anos de prisão. E isso gera uma simpatia com essas pessoas, uma empatia com essas pessoas e muita gente do Brasil, não só entre bolsonaristas. Então isso fortalece um projeto, por exemplo, de anistia, e demandam, portanto, que a sociedade olhe para elas e impõe esse tema como discussão. Me parece que o Supremo, na figura e na pessoa do Fux agora, começou a perceber isso. E levantou essa ressalva, levantou esse receio. Olha, as penas podem ter sido excessivas lá atrás, né? Muito bem explicado, né, gente? Realmente o Fux foi quem levantou essa bandeira, né? Tipo assim, olha, como assim, gente? A gente tem uma... É mais ou menos assim, a gente tem uma Elise Matsunaga que fez o que fez com o marido, né? Foi tão... Eu não posso nem... Né, gente? Foi um crime tão violento que eu não posso nem mencionar aqui no canal. Aí, do outro lado, você tem uma mulher que sujou uma estátua com batom que pega, o quê? 14 anos. Então, assim, próprios, né? Não só o ministro Fux, né? Porque a gente tem informação, inclusive divulgada pelo jornal o Globo, de que além do ministro Fux, do Luiz Fux, tem outros ministros também indicados pelo PT, que estão, assim, inconformados com essa questão do Alexandre de Moraes, né? Querer 14 anos de prisão para essas pessoas, 17 anos de prisão para essas pessoas. Tem informação divulgada pelo jornal O Globo, além aqui, ó, desse comentarista da Globo News, né, jornal, editorial lá do jornal Globo, dizendo, olha, tem outros ministros, além do Luiz Fux, que estão inconformados com essas decisões do Alexandre de Moraes aí de dar 14, 17 anos para essas pessoas, né, do 8 de janeiro, gente. Então, hoje aqui, tá aqui, esfregou na cara, né, e outros jornalistas ali, militantes esquerda, assistindo ele fazer seu comentário aqui, ou seja, tá exacerbado, tá exagerado essas penas que vem ali do STF para essas pessoas. Continuando aqui com as informações, gente, tá? Deixa eu trazer aqui uma bomba gigante que explodiu nesse dia de hoje, que envolve o ministro do STF, Flávio Dino. Procurador-geral do Maranhão. Disse pra vocês que era um procurador-geral que não era o Paulo Gonet. Se fosse Paulo Gonet, vocês acham mesmo que essa notícia está sendo noticiada? Eu acho que não. Procurador-geral do Maranhão fala em possível atuação criminosa de assessores de Flávio Dino. Vamos entender aqui a matéria divulgada pela Revista Oeste. O Procurador-geral do Maranhão, tá, Valdênio Caminha,
apresentou ao Supremo Tribunal Federal, tá, e à Procuradoria-Geral da República uma denúncia sobre uma possível atuação criminosa de 2 assessores do gabinete do ministro Flávio Dino, tá? Valdênio Caminha afirmou que Túlio Simões e Lucas Souza, do gabinete de Flávio Dino, acessaram indevidamente o sistema interno da Procuradoria Estadual, onde estavam licenciados com o objetivo de embasar uma ação judicial no STF. As informações são do jornal O Estado de São Paulo, gente. Mais uma vez o Estado de São Paulo sendo uma pedra no sapato aí do Lula e dos coleguinhas do Lula, né? Essa ação, promovida pelo partido Solidariedade, foi protocolada contra o governo estadual, liderado por Carlos Brandão, do PSB, por nepotismo. O relator do caso é o ministro Alexandre de Moraes, no STF. Os assessores negaram irregularidades, alegando terem consultado apenas documentos públicos. Denúncia envolve aliados de Flávio Dino. Até o momento não houve respostas do ministro Flávio Dino, do STF ou do PGR do Estado do Maranhão em relação às acusações. Ainda segundo o jornal Estado de São Paulo, documento foi submetido ao Supremo por Valdênio Caminha na última terça-feira, dia 25. Então, esse documento está tramitando. No centro da disputa está Otelino Neto, aliado de Flávio Dino, cuja esposa Ana Paula Lobato ocupa a vaga de suplente de Flávio Dino no Senado desde 2023. O procurador-geral do Maranhão enfatizou que somente uma investigação realizada pelo PGR e pelo STF chegará a minúcias desta possível atuação criminosa. Os acessos dos assessores ao sistema eletrônico de informações foram fornecidos pela Agência de Tecnologia de Informação do governo maranhense. Simões e Souza foram cedidos ao gabinete Dino no ano anterior. Histórico de acusações e desdobramentos. Tem histórico, gente. É muito mais grave do que a gente imaginava. Em dezembro, o Procurador-Geral do Estado recebeu denúncias contra Otelino Neto entre 2006 e 2008. Por comércio ilegal de madeira. Um inquérito da Polícia Civil indicou fraudes, mas o caso não avançou. Por que será que não avançou, né? Em fevereiro, o Procurador-Geral solicitou informações ao governo maranhense sobre essa investigação. Depois dessa investigação inicial, o Solidariedade pediu ao STF o afastamento imediato de Valdênio Caminha, acusando de descumprir decisões da Suprema Corte no processo de nepotismo. Caminha negou a acusação, que ainda não foi analisada pelo Supremo, gente, tá? Escândalo envolvendo, né, o nome do ministro do STF, Flávio Dino, gente, simplesmente explodindo, né, nas principais manchetes do país, claro, de direita, porque jornal de esquerda, eu tava dando uma vasculhada, é interessante, né, muito pouco. O jornal O Globo foi um dos pouquíssimos que divulgou aqui essa bomba gigante, né, de um procurador-geral falando sobre uma possível atuação criminosa de assessores de Flávio Dino. Gente, a gente vai buscar isso aqui, tá, em jornais de esquerda, dificilmente você encontra, tá, então foi um milagre essa denúncia aparecer no jornal O Globo, gente, tá? Então tá aí a informação divulgada e claro que eu vou estar acompanhando isso aqui para trazer as informações atualizadas para todos vocês. Agora vamos falar, gente, sobre essa paralisação, essa guerra política que vai acontecer dentro do Congresso Nacional. E para vocês entenderem, tá? A próxima informação da guerra política, na segunda informações, guerra política jamais vista na história desse país, porque vai parar tudo, não só dentro da Câmara, mas também dentro do Senado. Que é a informação que eu vou trazer aqui logo em seguida, mas primeiro vocês precisam entender o início de tudo. E quem vai trazer aqui as informações preliminares é o senador Jorge Seif, do PL, grande aliado do Bolsonaro. Isso aqui é só o início, gente, tá? Vai parar tudo, tá? Grande convocação sendo feita pelo PL. E isso aqui é só a primeira parte da informação que eu estou trazendo para vocês. Acompanhem. Vai muito da habilidade dos presidentes da casa, e nós referimos aqui ao senador Davi Alcolumbre e ao deputado Hugo Mota, de, se não quer paralisar, simplesmente coloque em votação se vai ser aprovado ou não, Basília. E nós trabalharemos, já estamos trabalhando para que seja aprovado, inclusive vários partidos já manifestaram o apoio à anistia aos presos políticos de 8 de janeiro. Então, se não quer paralisar, entendo que tem muitas pautas importantes para o Brasil, mas essa não é menos importante. Existem pessoas que estão presas preventivamente, inclusive abusando do que diz o Código de Processo Penal e a Constituição brasileira, presas preventivamente, até hoje, sem o devido processo legal, sem acesso às provas, sem julgamento, estão sofrendo atrás de cadeia, longe de filho, longe de família, com sua vida paralisada. Então, eu entendo que o Brasil, sim, precisa aprovar ou não, é uma decisão soberana do plenário da Câmara e do Senado. Se Hugo Mota, se Davi Alcolumbre não querem que as pautas, que também são importantes para o Brasil, avancem, é simples. Parem de resistir, coloquem em votação e que vença a maioria. Que
os representantes do povo, que somos nós, congressistas, deputados e senadores, decidamos ali no sim ou não se esses presos políticos de 8 de janeiro devem ou não ser anistiados. Eu estive pessoalmente, Brasília, na Papuda por algumas vezes, e o estado das pessoas é deplorável. Senhoras de idade, pais de família, pessoas doentes, pessoas que têm problemas renais, de toda sorte. E não digo isso abonando aqueles que depredaram. Eu repito, os que depredaram devem pagar pelo que destruíram. Mas essa pauta, sim, é uma pauta do Brasil e, sim, é uma pauta tão prioritária, ou talvez maior, por ser uma questão humanitária de direitos humanos e de justiça, e cabe aos presidentes das casas entenderem que é uma prioridade para o Brasil e para o Partido Liberal. Tá aí, gente. Então, o senador Jorge Seife, do PL, que é um grande aliado do Bolsonaro, ele acaba de confirmar que farão obstrução nas duas casas, gente, tá? Tanto na Câmara quanto no Senado, até pautarem o projeto da anistia, que é um tema que importa a toda a sociedade. Por mais que o Hugo Mota resista, que o Davi Alcolumbre resista, vai chegar um momento que não vai ter outra saída, porque paralisando tudo, gente, imagina o Lula, né? Que vai ficar louco para começar a aprovar ali aquelas pautas importantes para o seu governo. Vai ficar completamente inviável, tá? Ficar sem votar, sem apreciar absolutamente nada. Vai chegar um momento em que eles vão ter que ceder. Olha, não está sendo nada apreciado, nada está sendo votado, nada está sendo aprovado porque a oposição está fazendo obstrução, está parando tudo. Então vai ter um momento em que eles vão ter que sentar, vão ter que negociar. E esse projeto da anistia, gente, não tem outro fim a não ser colocado para votação e ser aprovado, porque, segundo informação de bastidores, já tem voto mais do que suficiente para aprovar o projeto da anistia. Então tá aqui Jorge Seife afirmando que vai sim ter grande obstrução, vai parar tudo dentro do Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado. E para completar, outra informação divulgada aqui, ó, pelo portal de notícias Metrópole, gente, tá? Vai começar uma das maiores guerras políticas dentro do Congresso Nacional. E o buraco agora é mais embaixo, gente. Agora é mais grave do que a gente imaginava. Com o Bolsonaro réu, oposição no Congresso quer emplacar guerra política. Por que, Fabiana, guerra política? Vou explicar para vocês. Uma ala da oposição dentro do Congresso Nacional, tá? Trabalha para emplacar uma guerra política que mira o Supremo Tribunal Federal. Depois que a primeira turma tornou o ex-presidente Jair Bolsonaro réu por tentativa do suposto golpe de Estado, o grupo político da oposição na Câmara dos Deputados tem 3 frentes montadas. Então, são 3 frentes que estão sendo montadas para derrubar toda essa questão do Bolsonaro no STF. Vamos lá. Primeira, tá aqui, ó. O grupo político da oposição na Câmara tem 3 frentes montadas. A busca por apoio ao projeto da lei, do projeto da lei da anistia aos envolvidos do 8 de janeiro, e a proposta de emenda à Constituição, a PEC, para acabar com o foro privilegiado, além de uma obstrução, né, nos trabalhos da casa, que até o momento não ganhou musculatura. Foi o que o Jorge Seife acabou de dizer, que ele confirmou sim que vai ter obstrução. Ou seja, então essas são as 3 frentes. Depois que o Bolsonaro tornou réu, isso aqui ganhou força. Ou seja, tá virando ali uma guerra política dentro do Congresso Nacional. Então, a primeira frente é o projeto da anistia. O segundo projeto, votar aquele projeto, né, da PEC, proposta de emenda à Constituição, e acabar com o foro privilegiado. Aí, gente, acaba com essa farra do boi, do STF ter que julgar, né, como diz o Marco Aurélio de Mello, né, o STF julgando ex-presidente. Isso é deplorável. Então, assim, isso já acaba com essa questão do STF julgar ex-presidente, que foi mudado agora recentemente, e a obstrução nos trabalhos da casa. Então, essa é a terceira manobra, né, montada ali pelo Congresso Nacional. Na próxima terça-feira, o líder do PL, né, o Sóstenes Cavalcantes, tem uma reunião marcada com o presidente da Câmara, Hugo Mota, e tá todo mundo nessa incógnita, né? O Hugo Mota, que ficou ali praticamente uma semana viajando com o Lula. Como é que vai estar a cabeça do Hugo Mota nessa próxima semana? É a maior dúvida desse momento, tá? Então tem reunião marcada para a próxima terça-feira para pedir providências para o andamento do projeto da anistia, afinal de contas, né? Bolsonaro teve reuniões com o Hugo Mota lá atrás, ele sinalizou que poderia colocar para votação e agora ele está sendo cobrado. Tá? E Sóstenes promete levar outros líderes com ele para demonstrar apoio e fazer com que Mota no Colégio de Líderes na quinta, né, e o debate sobre o andamento da proposta. O líder do PL diz que caso Mota não tome providências sobre o PL da anistia, o seu partido, que é o maior da casa, com 92 deputados, vai obstruir todos os trabalhos na Câmara, incluindo plenário e comissões. Nesta semana, o PL, o Novo e os líderes da oposição tentaram emplacar o início da obstrução da Câmara, mas houve falhas no movimento, não teve êxito. Mas, segundo ele, na próxima semana vai estar tudo ok. Então tá aí, gente. Essas são as frentes. Estão tendo sim, gente, tá? Dificuldades para essa questão da obstrução. Estão tendo sim dificuldades
mas estão prometendo, a partir dessa próxima semana, emplacar uma guerra política e, segundo eles, vão parar absolutamente tudo dentro do Congresso Nacional. Próxima informação aqui na tela, gente, deixa eu trazer aqui para vocês, porque isso aqui foi muito pouco divulgado, tá? Porque tem muita gente que tá assim, nossa, Débora Rodrigues foi para casa, tá com sua família, mas assim, gente, as decisões do Moraes, nem tudo foram flores, tá? Porque muitas medidas cautelares. Resumindo, a Débora Rodrigues está proibida de fazer muita coisa, mas foi muita exigência, gente, tá? E os advogados jogaram a lama no ventilador. Defesa de Débora dos Santos rompe o silêncio e revela toda a verdade por trás, né, dessa decisão do Moraes em conceder a ela o benefício da prisão domiciliar. Segundo informações aqui dos advogados, a defesa de Débora dos Santos, 39, se manifestou neste sábado sobre a cabeleireira ter deixado o centro, né, de ressocialização feminino Rio Claro, no interior de São Paulo, para cumprir prisão domiciliar. Em nota, os advogados Hélio Júnior, e Daniele Teles afirmam que a soltura de Débora é o reconhecimento tardio de uma grave injustiça. A trabalhadora deixou o presídio às 20 horas desta sexta-feira, 28, e já está reunida com seu marido e os 2 filhos menores na cidade de Paulínia, também no interior paulista. Há mais de 2 anos, Débora esteve privada de sua liberdade, afastada dos seus filhos e tal, e tá tudo acontecendo. Os advogados afirmam que depois de uma longa espera, a cabeleireira encontrou sua família. As condições incluem... Isso aqui, gente, é a parte das proibições, o que ela tá proibida de fazer durante essa prisão domiciliar. As condições incluem a proibição de se expressar publicamente, proibição de receber qualquer visita, exceto dos seus advogados e familiares mais próximos. Sinalizam os advogados sob pena de revogação da liberdade e imediata nova prisão, que reforça a tentativa de silenciá-la de todas as formas, gente, tá? Ou seja, ela tá proibida, gente, tá proibida de se expressar publicamente, proibida de receber, ou seja, vamos supor que a revista Oeste entre em contato com ela para ela conceder uma entrevista, revelando tudo o que aconteceu, contando ali bastidores. Ela não pode falar. É o mesmo caso do Felipe Martins, tá? Que ficou preso 6 meses ali, segundo os principais juristas, injustamente. Felipe Martins, né? Tá em liberdade com tornozeleira, mas é proibido de conceder entrevista, falar com a imprensa, acho que até rede social. Então, assim, ele solta, mas assim, com medidas cautelares. Tipo assim, se você cometer um errinho, você volta pra cadeia. Foi mais ou menos o que aconteceu com o Daniel Silveira. Foi pra casa, foi ali uma questãozinha que o Alexandre de Moraes encontrou, colocou ele de volta na prisão. E pode ter certeza, gente, tá? Que se ela, Débora Rodrigues, fizer uma vírgula fora do que foi, que está proibida de fazer, se ela fizer qualquer coisinha que esteja proibida de fazer, ela volta pra prisão. Então, assim, que Deus dê muito discernimento, tá, pra ela, pra que ela não cometa nenhum deslize, porque podem ter certeza absoluta que eles estão de olho em todos os passos da Débora Rodrigues, gente, tá? O Lula indicou Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda, que quebrou o Brasil, para um cargo no Conselho Fiscal da Eletrobras, a maior empresa de geração de energia elétrica do Brasil? A mamata e a boquinha no governo Lula, em lua de mel com a STF, é livre, tá comendo solta. E pior, eles estão todos de volta. Depois da anulação de todas as ações penais e condenações de José Dirceu na Lava Jato, depois da anulação de todas as ações penais e condenações de Palocci na Lava Jato, era questão de tempo até a Lula trazer de volta para a política aqueles petistas graúdos que participaram muito intensamente dos governos anteriores ao PT. Todos de volta para o governo ou para o poder. E a bola da vez agora é o Guido Mantega, que também foi investigado pela Lava Jato e, finge a surpresa, teve todos seus casos anulados e derrubados a partir da atuação do Supremo Tribunal Federal. Então agora foi a vez dele, do ministro que quebrou o Brasil durante o governo Dilma, ser indicado para um carguinho, para uma boquinha, uma mamatinha no Conselho Fiscal da Eletrobras, junto com outros aliados de Lula. E lá ele vai ter um saláriozinho de R$ 2.600 por mês, porque ninguém é de ferro, né? Mas o que me preocupa é mais do que o salário ou o que ele vai receber. É o que ele pode fazer com o poder dele lá dentro, de uma das maiores empresas com a participação do poder público do país, com o controle fiscal dos gastos, o que gasta, deixa ele gastar, com a influência que ele vai ter lá dentro. Mas como os fatos são antigos e muita gente pode não lembrar, deixa eu refrescar para vocês aqui a ficha corrida do Guido Mantega, que Lula achou um nome super adequado, né, para indicar para a Eletrobras. E depois eu vou te contar qual que é o real objetivo de Lula com essa indicação. Vem aqui comigo, ó. O Guido Mantega é simplesmente o homem que quebrou o Brasil no governo da Dilma, que destruiu a economia brasileira entre os anos de 2014 e 2016. Ele foi o ministro da Fazenda de Lula e de Dilma, e nesse cargo ele arquitetou a política econômica conhecida como Nova Matriz Econômica,
responsável pela maior recessão da história recente do Brasil. Uma das maiores recessões de toda a história, quando comparadas com as outras, vai ficar ali, eu já vi gente colocando como a pior de todas, como a segunda, a terceira pior, está entre as piores do Brasil. A primeira vez que ele chegou ao cargo de ministro da Fazenda foi em 2006, ainda no governo Lula, onde ele defendeu a criação de programas públicos de investimento como o PAC. E foi na virada do governo Lula para o governo Dilma que o Manteiga colocou em prática políticas econômicas conhecidas como anticíclicas, que são ações do governo que têm o objetivo de estimular o crescimento da economia quando o Brasil está sofrendo, o país está sofrendo uma desaceleração econômica ou entrando em uma recessão. E o que o Manteiga fez? Ele adotou juros artificialmente baixos, controle de preços de energia e de combustíveis para controlar a inflação, garantindo que ela ficasse abaixo da meta, e injeção de bilhões e bilhões de dinheiro público em empresas via BNDES, que em muitos casos desagou no que a gente sabe, em uma corrupção bilionária, como a gente viu acontecer com as empresas de Eike Batista, como a JBS também, a Odebrecht. E qual foi o resultado? O Brasil não só não cresceu, como quebrou. E as contas públicas ficaram absolutamente em frangalhos. Tanto que quando Temer se tornou presidente, uma das suas principais preocupações foi estabelecer o quanto antes um teto de gastos constitucional para recuperar a credibilidade do governo diante de investidores, de gente que traz o dinheiro para o Brasil, diante da necessidade de rolar a dívida pública, obtendo novos recursos para rolar o empréstimo trilionário que o Brasil tem. E aí, o que o Lula fez com esse teto de gastos constitucional? Aliás, detalhe, ele já derrubou nesse terceiro governo dele, aumentando aí o rolo da dívida do déficit alto, o que gerou uma imensa fuga de capitais em dezembro e coloca a nossa economia rumo ao precipício. E, bom, esse é o Guido Mantega, que hoje o Lula indica para uma empresa que cuida da nossa energia, que já foi estatal e que hoje é privatizada, mas que conta com o controle do governo federal sobre 3 cadeiras no Conselho de Administração e uma cadeira no Conselho Fiscal que ele vai ocupar. Porque a União hoje tem mais de 40% das ações da Eletrobras, então tem direito a essas indicações. Fora tudo isso, tem ainda todas as suspeitas e as acusações feitas contra o Manteiga por corrupção, mas que, com a intervenção do STF, deram em absolutamente nada. Então o Manteiga é presumido inocente hoje, como o Lula também é. Mas quando você tem suspeita sobre alguém de malversação de recursos, ainda que você não consiga condenar a pessoa, você não coloca a pessoa numa função que controla o uso ou o mau uso do dinheiro, como um conselho fiscal. Isso é incompatível com as boas práticas que se esperam numa empresa que tem dinheiro público e que tem ações negociadas em bolsa. Não é à toa que a percepção de corrupção no Brasil só piorou. E essa é uma das 3 principais preocupações dos brasileiros do governo Lula, justamente. O crescimento desenfreado da corrupção. Lula já tinha tentado colocar o Manteiga na Vale, mas não conseguiu porque os acionistas rejeitaram a ideia do Manteiga sequer encostar na empresa. Também tentou incluir o Manteiga em alguma secretaria na equipe econômica do Tachad, mas a ideia foi abandonada porque os aliados do Lula o convenceram a desistir. Segundo a imprensa, porque todo mundo sabia que bomba que o Manteiga seria no governo. Mas agora Lula conseguiu e emplacou o Manteiga na Eletrobras. Mas por qual razão? A razão, segundo a imprensa, é que o Lula quer dar uma segunda chance para o Manteiga porque considera que ele foi injustiçado na Lava Jato, como o próprio Lula teria sido. Coitadinhos, né? São todos aí uns anjinhos. Vejam como que o Lula funciona. Ele indica as pessoas para cargos importantes não porque elas são boas gestoras, não porque elas têm um currículo excelente, mas porque são as pessoas apaniguadas, próximas, com relacionamento político. Então, não coloca lá porque são as pessoas capacitadas e preparadas para aquela função, não. Ele coloca aliados por politicagem, com objetivos pessoais e até de reabilitação de imagem desses aliados. Como ele fez também com a Dilma, colocar ela lá na presidência dos BRICS. Ou talvez ele só quis mandar ela embora para bem longe do governo e do Brasil, né? Nunca se sabe. Talvez nem ele aguenta. Mas esse é o Brasil do Lula, um Brasil com as mesmas pessoas no poder que foram acusadas de comandar o maior esquema de corrupção da história. E agora faz o L. Por quê? Porque o próprio Lula recebeu uma segunda chance de cidadãos ingênuos que foram lá e votaram num cara condenado e descondenado para STF. Gente, pobre Brasil, pobre Brasil. E eu quero ouvir a sua opinião, de você que está aqui com a gente. Conta aí para nós o que você achou dessa mais nova indicação do Lula. Pessoal, logo de cara, deixa eu trazer para vocês aqui o seguinte, tá? Acaba de ser revelado um novo alvo de Alexandre de Moraes. A mais nova vítima de Alexandre de Moraes, gente, tá? Novo alvo a ser destruído pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Bomba gigantesca. Vejam só quem é o novo alvo do Moraes.
Alexandre de Moraes acaba de fazer uma nova vítima. Como se não bastasse a perseguição política contra o Bolsonaro no STF, agora o Alexandre de Moraes determinou que Deltan Dallagnol também será julgado pelo Supremo. Mas Gui, como assim? O Deltan já foi cassado, não é mais deputado, ele não tem foro privilegiado para ser julgado no STF. A lei não permite. Pois é, mas não esqueça que o Alexandre de Moraes já jogou a Constituição no lixo e faz o que ele quiser. Ele determinou que a ação do Flávio Dino contra o Deltan por calúnia, difamação e racismo deve ser julgado no STF e não na primeira instância. Essa ação aconteceu porque enquanto Flávio Dino era ministro da Justiça, o Deltan afirmou em uma entrevista que o então ministro Dino teria feito um acordo com o crime organizado para subir o Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. E por isso, Dallagnol foi processado por Dino por suposta calúnia. Acontece que o próprio Alexandre de Moraes havia decidido no ano passado que esse processo não deveria ser incluído no inquérito das fake news e nem ser julgado no STF, mas sim em primeira instância. E agora ele mesmo se contradiz. Isso prova que o Deltan continua incomodando os donos do poder, mesmo sem mandato, apenas com seus argumentos brilhantes e suas redes sociais. A verdade é que o Alexandre de Moraes odeia ver o seu poder ameaçado e vai fazer de tudo para calar e amedrontar os seus opositores. Se você acha um absurdo essa decisão do Alexandre de Moraes e apoia o Deltan Dallagnol, siga aqui embaixo os nossos perfis para a gente poder continuar. Aí, gente, tá? Mais uma vítima, né, do Alexandre de Moraes, agora Deltan Dallagnol, gente. Pode ter certeza absoluta que, em se tratando de Alexandre de Moraes, ele vai até as últimas consequências, tá? Porque quando ele quer derrubar e destruir alguém, ele vai até o último. Vocês estão vendo aí o caso do Bolsonaro, é um exemplo clássico, né? Parece até algo pessoal, né? Quando ele quer ali Daniel Silveira, Bolsonaro, quando ele casqueta que ele quer derrubar e destruir alguém, vai sim até as últimas consequências, né? Que os anjos protejam aí nosso pessoal da direita, porque vai precisar e muito, gente. Próximo.